Estamos aqui para encerrarmos a nossa matéria de Epístolas Gerais, em nome do Instituto Bíblico de Campinas, o IBCamp, que desde 1984 tem preparado obreiros para melhor servir ao Senhor, e agora é a sua oportunidade. Estamos aqui para fecharmos a Epístolas Gerais com a lição de número 10, que vai falar sobre a Epístola de Judas, e vai ser muito bom, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, queridos, para encerrar a matéria de Epístolas Gerais, escrita pelo pastor Edson Agostinho. O professor sou eu, o irmão Wagner, e nós temos como diretor o pastor Jorge Vale. E para nós estudarmos a Epístola de Judas, que é a última lição dessa matéria, nós falaremos sobre o autor, data e evidência, a saudação, propósito da Epístola, os falsos mestres, a libertinagem, exortações finais, e chegaremos finalmente à nossa conclusão. E para que você obtenha um resultado bom, que seja uma coisa coesa, uma coisa que você entenda, é muito importante essas dicas aqui. Seja organizado, tenha foco e disciplina e responda o questionário ao final de cada lição. Isso garantirá o seu aprendizado e vai ser muito produtivo para você. Lembrando que essa aula, pessoal, é uma síntese abreviada do que está no seu livro e do que está na Bíblia. Aqui é apenas para facilitar a sua compreensão. Dando introdução agora, na lição de número 10, sobre a Epístola de Judas, nós vamos falar que a doutrina gnóstica, pessoal, atormentou a igreja primitiva por cerca de 150 anos com seus ensinamentos heréticos, procurando perverter os ensinos morais passados por Cristo, fazendo da imoralidade parte oficial do seu sistema ético. Criam os gnósticos que a matéria e o princípio do mal, e assim, por participar da matéria, o corpo físico é o princípio do mal. E como não havia forma de extinguir isto, o homem deveria se entregar à sensualidade. Olha só, o perigo do gnosticismo também entrando aqui, queridos. Então, já que a matéria é mal, não adianta nada eu fazer aqui para reverter isso. Então, é do mal, é do mal. Então, eu posso usar o meu corpo para libertinagem, para orgia sexual, para um monte de coisa que não convém, que vai contra os princípios éticos e morais ensinados por Cristo. E os gnósticos falam, gente, se você está encarnado, o importante para Deus é o seu espírito. Está bem. Mas o que você faz do seu corpo não importa, não interessa. Esse é o perigo. Tem igrejas, hoje em dia, igreja de homossexual, igreja de um monte de segmento que as pessoas querem dar justificativa para suas práticas imorais e dizer que mesmo assim elas estão agradando a Deus, porque na verdade Deus ele quer o coração, ele não está se importando com o que você faz do seu corpo. Olha só que perversão é essa. Essa é uma das bases do gnosticismo. O autor dessa epístola, pessoal, se identifica como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Sendo assim, com base em Mateus 13:55 e Marcos 6:3, a tradição cristã afirma que o autor dessa epístola era irmão de Jesus e irmão de Tiago. Se crermos pelos argumentos demonstrados pela história que este Judas é irmão de Tiago, o fato dele não colocar que é irmão do Senhor não invalida tal assertiva, pois, com certeza, sua modéstia não lhe permitia tal afirmação, preferindo mostrar o seu relacionamento com Jesus ressurreto e glorificado, do qual ele não era simplesmente irmão, mas servo. Se cremos, pessoal, como diz a tradição, que Judas, o irmão do Senhor, escreveu esta carta, então ela não pode ser datada posteriormente ao ano 70 depois de Cristo, que foi quando o general Tito entrou lá em Jerusalém e destruiu tudo, pois a evidência aponta que ele deve ter falecido antes disso, ficando então com a data provável o espaço de tempo entre 65 a 68 depois de Cristo. Então, queridos, nós podemos destacar logo uma coisa aqui. O autor da Epístola de Judas, então, é irmão de Jesus? Sim. Mas ele não dá aquela carteirada para dizer que ele era irmão do Senhor. Pela sua humildade, pela sua modéstia, ele queria destacar que ele era servo de Deus. Não irmão, mas servo, que isso é o que mais importa. Então ele era irmão de Jesus. Esse Judas que escreve não é o que traiu Jesus, é outro Judas. Aquele que traiu faleceu. Aqui nós estamos falando que ele possa ter morrido entre 65 e 68, porque é a data mais ou menos da sua morte. Então, é irmão de Jesus, o autor dessa epístola. E a data entre 65 e 68 depois de Cristo, antes da invasão de Jerusalém pelo general Tito. Algumas evidências, pessoal. Por exemplo, há evidências existentes entre Judas e 2 Pedro, sendo que a maioria dos eruditos chega a dizer, taxativamente, que o trecho de 2 Pedro tem muita similaridade com Judas 3:18. É bem possível que estes escritores tenham tido acesso aos escritos um do outro. Mas, acima de tudo, pessoal, temos que crer que o Espírito Santo é soberano e que foi ele quem conduziu os escritores naquilo que queria que fosse escrito para as igrejas.
Por que foi escrito, então, essas coisas para as igrejas? Para combater as heresias. Em geral, pessoal, os estudiosos concordam com a razão que Judas foi escrito para combater a heresia gnóstica que havia florescido no final do século I, a qual estava usando a liberdade cristã e a graça de Deus como licença para a libertinagem e imoralidade. Foi também para combater a perversão. A Bíblia, o nosso livro de regra e fé, mostra o perigo de pessoas que falam sobre Deus, mas não a verdade sobre ele. Usam o seu nome para perverter os seus seguidores e para deturparem seus ensinos. Na verdade, tais homens foram identificados por Cristo, em Mateus 7,15. Falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, pessoal, é muito interessante nós destacarmos isso aqui. Ele escreveu para essa epístola para combater a heresia que surgiu ali no final do I século, falando de libertinagem, que a graça de Deus, não, você pode pecar à vontade, você pode fazer o que você quiser, porque Jesus te perdoa, porque o corpo, na verdade, Jesus não está interessado no corpo, ele está mais interessado na alma. Então, o que você faz? Então, esse tipo de heresia, queridos, trouxe libertinagem. E naquela época era difícil, porque muitas divindades ali trabalhavam em cima de orgias. Então, a libertinagem sexual, aquela coisa terrível que as pessoas faziam, era natural. E uma palavra de santidade naquela época era muito difícil, mas devia ser pregada. Mas aí os gnósticos vêm e começam a falar isso. E para combater também a perversão. Porque tem gente, queridos, que fala em nome de Deus, mas não está falando o que Deus diz. Ela fala de Deus, mas na verdade não é de Deus que ela está falando. Ela acaba colocando as suas ideias em nome de Deus, dizendo que é Deus que está falando, mas não é Deus. E aí causa um problema, causa perversão. Mas são falsos mestres, são falsos ensinadores. E Jesus já disse, são lobos vestidos de ovelhas para enganar as pessoas. Isso aqui é muito interessante. E olha só, eu coloquei um vídeo aqui, eu separei um vídeo para mostrar que não é tudo que eu faço em nome de Deus que é Deus que está fazendo. Tem gente que não sabe ler a Bíblia, que não sabe interpretar a Bíblia. E engraçado que passam a interpretar para si mesmo, para o seu benefício próprio. Então, vamos assistir esse vídeo aí, já já eu volto. Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá.
Inclusive foi bom eu mexer nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção. O propósito dessa epístola, pessoal, é batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pois aquele que lutar sem estar instruído no conhecimento e cheio da graça que há em Cristo, pode cair em castigo junto com os homens condenáveis por suas atitudes e que trazem tanto mal à igreja de Deus. Judas faz saudações e fala de si mesmo de maneira humilde. Não faz prosopopeia, não se gloria do fato de ser irmão do Senhor, também a realidade de ser um irmão de Tiago, a maior figura eclesiástica do concílio da Igreja Cristã de Jerusalém. Não é explorada por ele. Basta-lhe uma singela e educada alusão ao parentesco. E aí, pessoal, batalhar pela fé, nós vamos falar batalhar pela fé por quê? Contra ventos de doutrinas. Essa ideia de batalhar pela fé parece contrariar o ensino do conformismo espiritual, que mostra que o crente já adquiriu tudo quanto tem direito, e aquilo que ainda não recebeu, irá receber, porque é filho do rei. Isso pode ser uma realidade, mas empregada de forma errada. Aquele que abraçou a fé necessita batalhar por ela, não para ser arrastado por um vento de doutrina que assedia o cristão todos os dias. E quando eu falo de batalhar pela fé, queridos, é muito importante a gente destacar o seguinte: eu devo conhecer a fé que eu tenho. Eu devo saber quais são as bases que eu tenho dessa fé. E então, quando surgir falsos ensinos, falsas doutrinas, eu terei condições de batalhar por essa fé. Então Judas está dizendo, olha, você tem que batalhar pelo que você acredita. É isso que você acredita? Batalhe por ela. E sabe como é que os crentes da igreja primitiva batalhavam? As pessoas enclausuravam eles, prendiam, batiam, açoitavam, torturavam, matavam. E essas pessoas não negavam o nome de Jesus, porque eles sabiam no que eles acreditavam. E isso aqui é muito lindo. Agora, eu preciso saber que garantia eu vou ter disso. A minha é a salvação. E eu coloquei essa ilustração aqui, queridos. O pastor dizendo aqui, doe, Deus te dará cêntuplo. E aí o fiel, meio leigo, mas com um pouco de pé atrás, diz, é possível assinar uma garantia de satisfação do seu dinheiro de volta? Tem como fazer isso? Isso aqui é muito interessante. Porque na igreja, pessoal, sempre existiu e sempre existirá falsos mestres. E não somente isso. Judas diz, ai deles. Isso deveria nos fazer olhar com extrema atenção para aqueles que transformam em libertinagem a graça de Deus e que negam, na prática, o senhorio de Cristo em sua vida, tendo se transformado em dissimuladores por causa da incredulidade na qual vive, pelo orgulho que nos faz autossuficientes e pela obsessão no prazer que tira o compromisso com a Bíblia. Judas 10 e 11 diz o seguinte, esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Por quê, pessoal? Porque eles são pastores de si mesmos. O apóstolo chama de dissimuladores, pastores que a si mesmos se apacentam. Deus diz a respeito desses pastores, os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. O que, neste ponto, Judas pretende ressaltar é o caráter egoísta desses ditos pastores. Eles não estão preocupados, pessoal, com as ovelhas. Não medem as suas ações, gestos, palavras ou comportamentos. Não se importam com as possíveis consequências dos seus atos, porque são pessoas sem direção na vida. Aquilo que Judas diz dá medo de ser ouvido com um sentido literal, mas apesar disso, deve ler e ouvir a voz do apóstolo, que diz, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Outra vez, são três as ideias fortes que aparecem presente nessa figura. A primeira, pessoal, eles têm fulgor. De fato, são chamados de estrelas. Podem até ser superstars da fé, mas o brilho deles é o das estrelas cadentes, que aparece, porém logo acaba. O segundo, eles não têm rumo. Assim se diz que eles não se submetem a nenhum percurso predeterminado. Na sua ânsia de autonomia absoluta, acabam se convertendo, não em astros que possuem trajetos, mas em estrelas errantes. E o terceiro, eles perderão a luz para sempre. Aqui se diz, para eles, tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Esse quadro rápido e marcante dos pseudos pastores, que está denunciado,
diz que são perigosos, como rochas submersas, egoístas, como pastores perversos, inúteis, como nuvens sem chuva, mortos, como árvores estéreis, sujos, como o mar que espumeja, e condenados com uma condenação tão certa quanto a dos anjos caídos. Então, são homens, queridos, que têm a sua condenação. Se dizem pastores, mas são lobos. Mas essas pessoas terão uma condenação sem tamanho. São pessoas que sofrerão danos terríveis, porque na verdade querem brilhar muito, querem se aparecer, querem ter o nome no cartaz, querem autonomia e supremacia para si, não querem dividir a sua autoridade e às vezes acabam caindo no erro de achar que realmente são grandes, mas não são. E aí eles terão esses duros juízos. E essas pessoas, queridos, eles trabalhavam em cima também da libertinagem. Judas é categórico em seu escrito, afirmando que aqueles que ensinam libertinagem são rebeldes, sem respeito pelo governo de Deus, não compreendem a graça do Senhor, agindo feito animais, e seguem os mesmos caminhos de homens como Caim, Balaão e Coré, sendo a aparência desses homens só engano. Somente abrem a boca para legislar em causa própria, e por esses motivos está preparado para eles o juízo contra suas impiedades, sensualidade, arrogância e ganância. Juízo sobre tantos objetivos que começaram a aparecer. Por quê, pessoal? Ele exorta também a batalha pela fé. O cristianismo hoje vem sendo atacado pela mesma forma pelos falsos ensinadores. Os hereges preditos por Judas têm surgido em toda a história. São eles que ensinam que os crentes podem pertencer ao mundo e à igreja ao mesmo tempo. Alegam que Deus não se importa com o modo de vida das pessoas, mas somente com o coração. Alguém disse que aquele que não aprende com a história corre o risco de repetir os mesmos erros que os outros cometeram no passado. Então, queridos, ele vai trazer aqui dizendo que são libertinos. O que é libertinagem? Libertinagem é diferente de liberdade. As pessoas confundem liberdade com libertinagem. Liberdade, você pode fazer o que você quiser, mas você vai arcar com a consequência dos seus atos. Na libertinagem, você pode fazer o que você quiser sem se preocupar com as consequências, porque, na verdade, elas são relativas. Então, é muito interessante isso. Mas eu preciso batalhar pela fé. Por quê? Eu sei que Deus ele salva o corpo, a alma e o espírito. E aí eles estão dizendo, não, ele só se preocupa com a sua alma. O que você faz da sua vida, do seu corpo, é problema seu. E surgiu até um dizer aí, que fala assim, meu corpo, minhas regras, pelas mulheres que apoiam o aborto, por exemplo. Não. O que eu faço no meu corpo diz respeito sim a Cristo. Porque Paulo diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas os ensinos desses falsos mestres querem nos mostrar tudo o contrário, desfazendo aquilo que Cristo fez. Mas nós devemos batalhar pela fé, ok? Exortações finais de Judas, pessoal. Uma vez que a palavra dos apóstolos era tão observada, era mister que tudo for escrito por eles também deveria ser respeitado e reverenciado como genuína palavra de Deus. Sendo assim, tudo quanto falavam sobre os falsos ensinadores, que se levantariam nos últimos dias, deveria ser acatado. E o que foi falado a respeito deles deveria ser observado. Judas encerra sua carta com 3 exortações. A primeira exortação, pessoal, é essa. Meditem na palavra dos apóstolos. Nas suas exortações finais, este é o primeiro imperativo utilizado por Judas. Meditem na palavra dos apóstolos, pois eles advertiram e predisseram contra os falsos ensinadores que surgiriam. E se observassem os seus ensinos, com certeza estariam batalhando pela fé. A segunda exortação que Judas traz é essa. Somos um edifício em construção. A segunda exortação é que pelo crescimento espiritual e pela oração, quer trazer à memória o escritor da epístola que somos um edifício em construção e que esta construção não pode parar. E como salientado em toda a Bíblia, a base desta construção é a nossa fé. Esta edificação espiritual deve produzir um tempo para o Espírito Santo de Deus. A terceira exortação, pessoal, é demonstrar misericórdia também. Nós que temos recebido de Deus misericórdia, temos também que demonstrar a misericórdia. A parábola do credor incompassivo, lá de Mateus 18, 23, nos mostra isso. Aquele que teve as suas dívidas perdoadas, não pôde se negar a perdoar aqueles que lhe devem. Então, pessoal, Judas está concluindo
epístola que é tão curta, mas tão importante, deixando para nós 3 exortações. Você precisa fazer na sua vida cristã, você que está assistindo essa aula, essas 3 coisas. A primeira, meditem na palavra. A palavra vai trazer vida, vai trazer orientação, direção. A segunda, somos um edifício em construção. Não pense você que você é perfeito. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem e amanhã eu preciso ser melhor do que eu estou sendo hoje. Cada dia após o outro, numa crescente. E o crente, como eu já disse, devia ter uma placa no peito escrito em obras, porque eu preciso evoluir. Nós somos um edifício em construção. E a terceira é demonstrar misericórdia. Não julgue, não condene as pessoas, porque você pode cometer o mesmo erro. Você pode cair também, mas nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, fazemos e prometemos para as pessoas também. Então, tenha misericórdia. Se Deus te perdoou, perdoe. Se Deus te abençoou, abençoe. Se a pessoa está precisando, misericórdia sempre. Isso aqui é muito interessante. E aí, pessoal, ele fala também de oposição ao falso ensino. Ao contrário do que ensinavam os mestres gnósticos, que nem todas as pessoas merecem misericórdia, Deus nos ensina através de sua palavra, o desejo de Deus é que todos os homens recebam perdão e alcancem a salvação. E aqui entra uma questão, tem algumas pessoas que ensinam por aí que os salvos já são salvos e os perdidos já são perdidos. Que nós já temos uma predestinação, mas a predestinação, queridos, é da igreja, e quem estiver nela será salvo. Agora, eu devo batalhar dizendo que a salvação é para todos. Deus quer salvar todos. Jesus morreu por todos, queridos. Então, essa salvação ela é para todos, não apenas para alguns. Então, a gente já começa a batalhar aqui nesse sentido. Não, é só alguns eleitos. Não, não, não. É para todos. Agora, todos querem? Essa é uma pergunta que deve ser feita. Então, nós devemos batalhar para combater essas heresias que se levantam por aí. E eu concluo, pessoal, essa aula, essa matéria, dizendo que os gnósticos tinham como base em seus ensinos a existência de diversos deuses. Judas, na sua doxologia, aproveita para mostrar que Deus é único. Ele é Senhor, possuidor de glória e majestade. Não existe uma pluralidade de deuses que dividem as atividades. O que existe é um único Deus que comanda tudo. E este Deus poderoso é único e que nos guarda de tropeçar e nos ajuda a apresentarmos diante dele santos e imaculados. Por esta operação de Deus em nossas vidas, um dia chegaremos diante dele, não timidamente, mas com ousadia. Não nos afastemos, mas nos aproximaremos dele como filhos. Então, querido, nós concluímos aqui dizendo, Judas, nessa época, além de combater muitas outras heresias, ele afirma no final que Deus é único, porque naquela época existia um panteão cheio de deuses, deuses para tudo. E hoje também. Porém, Judas está dizendo, mas Deus é único. Ele não se assemelha com esses deuses pequenos que vocês servem. O nosso Deus é único, Criador, divino, poderoso, e é Ele que nos faz ser salvos e vivermos felizes. E aí, queridos, eu concluo pedindo para você, já é a lição de número 10, responda o seu questionário, leia o seu livro, leia a Bíblia, ore, não esqueça de orar por mim, pela minha família. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos sem medidas para nós. Então responda o questionário e eu te espero na nossa próxima matéria. Foi um prazer tê-los conosco nessa matéria muito importante. Que Deus abençoe a sua vida e eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus eu oro por esse aluno, por essa aluna que está aqui no curso do IBCamp. Que o Senhor possa abençoá-los, meu Pai, e derramar graça sobre a vida de cada um. Saúde, meu Pai, sobre todas as famílias, meu Pai, desses alunos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então nós nos vemos na próxima matéria, em nome de Jesus. Até lá!